Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 373, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana e começando logo, sei o tempo de vocês é precioso, o ultimato de Trump para a Ucrânia. Esse foi o título que eu escolhi para o podcast dessa semana. O presidente Trump voltou a dar um ultimato para a Ucrânia. Dessa vez ele fala que a guerra tem que acabar até o início do verão. Bom, sabemos que o presidente Trump já fez ameaças outras vezes, mudou de ideia, mas eu já tenho percebido um movimento forte em várias sinalizações para que esse conflito realmente termine nos próximos meses. Nós não podemos esquecer que a situação da Rússia não é confortável, a situação da própria Ucrânia, logicamente, também não. Então, podemos sim chegar a um acordo de paz, um plano de paz nos próximos meses. A próxima rodada de negociações, vocês lembram, tivemos 2 rodadas de negociações agora, nas últimas semanas, lá nos Emirados Árabes Unidos, e notícias dão conta de que a próxima rodada deverá ocorrer na próxima semana na Flórida, nos Estados Unidos, dias 17 e 18, terça e quarta-feira da próxima semana. Essa semana também saíram notícias de que a Ucrânia convocaria eleições gerais para maio e também a votação de um plebiscito para a população ucraniana aprovar o plano de paz. Então, lógico que depois o Zelensky negou, disse que não tem isso, mas essas notícias elas acabam saindo porque efetivamente nos bastidores o plano de paz deve estar avançando. A grande questão, tenho comentado sempre com vocês isso, aquela região de Donetsk, lá a leste da Ucrânia, 20-25% dessa região a Ucrânia ainda controla e a Rússia não abre mão de ter essa região. O acordo de paz deve estar flutuando ali em torno da negociação das forças ucranianas deixarem essa região, mas elas não serem ocupadas por tropas russas. E a grande questão é sobre a soberania dessa região, com quem ficaria essa região, com a Rússia ou com a Ucrânia, mas sem presença de militares. A Rússia, obviamente, quer que essa região faça parte do território russo e a Ucrânia não quer. E por isso que esse plano de paz, o Zelensky vai acabar tendo que levar para plebiscito, para votação da população ucraniana, porque é muito complicado você ceder território para outro país. Essa semana tivemos, na quarta-feira, a confirmação de um grande empréstimo do Parlamento Europeu, da União Europeia para a Ucrânia, 90 bilhões de euros, né, nesse biênio 2026-2027, sendo que desses 90 bilhões, 60 bilhões especificamente para defesa, compra de equipamentos militares, priorizando, vejam bem esse detalhe, priorizando as indústrias europeias e ucranianas. É um ponto importante. Outra notícia para vocês, foi confirmado essa semana também, números que apontam uma grande queda das exportações ucranianas em dezembro e janeiro, principalmente em função dos ataques russos às infraestruturas portuárias e de energia. Vocês lembram, Odessa, principal porto da Ucrânia, que já foi o principal porto da União Soviética antes de 1991. Odessa é um porto importantíssimo, são vários terminais lá. Foi muito atacado nas últimas semanas, as infraestruturas também ligadas à distribuição de energia estão muito atacadas, e os números saíram agora de que realmente a Ucrânia teve uma queda muito grande nas exportações de grãos, tanto em dezembro como em janeiro, em função desses ataques. E, como tenho também comentado com vocês, Trump segue como uma figura-chave nessa guerra, ou seja, qual vai ser o comportamento do presidente americano é fundamental, mas já temos visto nos últimos meses um aumento de protagonismo da Europa com relação a essa questão, a França enviando representantes lá para discutir, ou seja, um assessor direto do Macron para discutir com o assessor direto de Putin lá em Moscou, uma reunião que ficou pouco divulgada.
Mas estamos vendo já uma tendência puxada especialmente pela França e pela Alemanha, da Europa, e vocês viram aí esse empréstimo bilionário para a Ucrânia, a Europa se descolar dessa dependência dos Estados Unidos, mas sabemos que isso não é rápido. Vamos seguir acompanhando essa situação, conflito na Ucrânia, na outra semana, né, dia 24, completando 4 anos desse conflito, o conflito mais importante em andamento no planeta, e não podemos deixar de falar dele. O segundo tema também para vocês, muito importante, a questão Irã, Estados Unidos, Israel, Gaza, etc. Tivemos na quarta-feira mais um encontro do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com o presidente Trump na Casa Branca, mas este encontro da quarta-feira me chamou muita atenção porque não foi igual aos outros encontros. Os dois líderes se reuniram a portas fechadas por 3 horas, depois não teve coletiva de imprensa, não vi aquela mesma, digamos assim, o mesmo clima entre os dois antes da reunião. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assinou a adesão de Israel ao Conselho da Paz que foi formalizado por Trump lá em Davos, na Suíça, em janeiro, e só agora o Israel aderiu. Por que não assinou a adesão num evento um pouco mais, digamos assim, com mais mídia, né? Ou seja, por que não assinou essa adesão ao Conselho da Paz junto com Trump? Né? Uma cerimônia mais bacana, mais pomposa, com mídia, dando entrevista, etc. Porque Israel, na verdade, não queria esse Conselho da Paz da forma como está sendo criado por Trump. Trump quer colocar uma força de paz formada por países muçulmanos, né, sem a presença de forças israelenses dentro da faixa de Gaza, e colocar um controle político também por um político palestino, né? Esse também é um dado importante. Não era isso que Israel queria, né? O Netanyahu, muito pressionado pelos partidos mais radicais que formam a aliança que sustenta a manutenção dele como primeiro-ministro. A princípio, as eleições parlamentares lá em Israel estão previstas para outubro deste ano, mas elas podem ser antecipadas se tiver um voto de desconfiança do Netanyahu e os partidos mais à direita votarem contra o Netanyahu, ou seja, para retirar o Netanyahu do poder. Então a situação do Netanyahu ali bastante delicada, ele pressionado pelos partidos mais radicais, tenta aí evitar essa segunda fase do plano de Gaza do presidente Trump, mas o Trump também pressionado pelos seus aliados árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, que, vocês lembram, a primeira viagem do Trump no ano passado foi exatamente para esses 3 países, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, que ganhou até um avião do Catar, muitos investimentos americanos, muito interesse do Trump nesses 3 países, e ele está recebendo muita pressão para que dê continuidade na fase 2 do plano de Gaza, o que contraria os mais radicais lá do governo de Netanyahu. Por outro lado, em relação à questão Irã, Israel, Estados Unidos, o Netanyahu, antes da reunião com Trump, afirmou que foi transmitir ao presidente Trump o desejo de Israel de incluir na pauta de negociações com o Irã a questão dos mísseis balísticos e a questão do apoio do Irã às organizações, digamos assim, aos proxies, aos amigos ali do Irã, que estão distribuídos ali no Oriente Médio, o próprio Hamas ainda, o Hezbollah no Líbano, algumas milícias que ainda existem na Síria e no Iraque, pró-Irã, né, milícias xiitas, e também os Houthis lá no Iêmen, que tocaram aí um tumulto no trânsito, no tráfego internacional de navios mercantes, né, a partir do ataque lá de outubro de 2023, a partir de novembro, né, um mês depois dos ataques, os Houthis começaram a atacar o tráfego mercante ali, especialmente Mar Vermelho, Estreito de Bab el-Mandeb. Mais de 100 navios mercantes foram atacados pelos Houthis, 4 navios foram afundados. Então, o Israel quer o compromisso, quer que Trump feche com o Irã também um compromisso do Irã não fornecer mais ajuda para esses proxies.
e o Irã não quer discutir essa questão. O Irã só quer discutir a questão nuclear. E o próprio presidente Pezeshkian, nesta quarta-feira também, fez um discurso até um pouco que pedindo desculpas à população iraniana pela dura repressão contra os protestos ocorridos em janeiro no país e afirmou que o país está pronto para negociar inspeções, redução na questão do enriquecimento de urânio, mas somente para discutir essa questão. E aí nós ficamos com aquela grande interrogação que temos discutido aí ao longo dessas últimas semanas. Os Estados Unidos vão atacar, não vão atacar? O Trump quer a mudança do regime. É possível uma mudança do regime no Irã? É possível retirar os ayatolás da liderança, né? Atualmente o Ayatollah Ali Khamenei, na liderança do Irã, e a questão da Guarda Revolucionária, que é aquele corpo militar que protege, digamos assim, essa estrutura dos ayatolás desde 1979, quando o Ayatollah Khomeini assumiu o poder. Lógico que do ponto de vista da grande estratégia seria excelente para os Estados Unidos ter um Irã amigo dos Estados Unidos novamente, como era antes de 1979 o Shah Reza Pahlavi. O Irã, grande produtor de petróleo, grande produtor de gás, fica numa posição estratégica em relação ao Oriente Médio. Então, atualmente o Irã tem aí como grandes parceiros China e Rússia. Então, mudar esse jogo, né? Ou seja, o Irã ser uma Venezuela 2.0, ou seja, o Trump conseguia negociar, por exemplo, com o presidente Pezeshkian do Irã, e fazer um ataque contra somente o núcleo do Ayatollah Khamenei e da Guarda Revolucionária para reduzir o poder deles, de forma que o Pezeshkian possa tomar o poder, e aí o Irã teria um poder apenas um regime presidencialista, sem a estrutura dos ayatolás e com as forças armadas tradicionais. Na minha avaliação, esse, digamos assim, é o grande desejo do presidente Trump, logicamente também do Netanyahu lá em Israel, mas o presidente Trump deve estar recebendo informações de que essa costura política de bastidores não está sendo fácil, especialmente com Pezeshkian, o presidente Pezeshkian do Irã e o seu grupo. E aí, a alternativa militar, seguimos ali com uma grande quantidade de aviões de combate dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, lá naquela ilha de Diego Garcia, no sul do Oceano Índico. Temos a presença do grupo de batalha do USS do Abraham Lincoln, né, porta-aviões Abraham Lincoln, que está ali na região do Mar da Arábia, e ficamos nas especulações. Hoje os Estados Unidos têm condições de mandar 2 grupos de batalha para lá. O grupo de batalha do Gerald Ford, que está no Caribe, pode retornar para o Mediterrâneo. Ele estava no Mediterrâneo, foi para o Caribe em novembro, para poder apoiar a realização daquela operação contra a Venezuela, 3 de janeiro. O Gerald Ford e os seus navios ali de proteção chegaram no Caribe em novembro. O Gerald Ford ainda está ali na região do Caribe, muito de olho ali em Cuba, e ele pode eventualmente ser mandado novamente para o Mediterrâneo. E aí os Estados Unidos teriam 2 grupos de batalha centrados em porta-aviões, né, para realizar um ataque de grande escala contra o Irã. Mas volto a insistir, nós temos que lembrar, temos que imaginar o seguinte: qual seria o dia seguinte desse grande ataque? Os Estados Unidos não vão mandar militares para o Irã, não vão ocupar o Irã como fizeram com o Iraque. Seria um grande ataque militar contra o Irã, e a partir daí tem que ter um dia seguinte, ou seja, algo que compense os Estados Unidos, né, gastar toda essa munição, gastar todo esse ataque contra o Irã. Vamos seguir de olho. Na semana que vem, o presidente Trump já marcou uma reunião do Conselho da Paz, aquele que ele lançou lá em Davos, para o dia 19, né, quinta-feira da semana que vem, lá em Washington. Esse tema também tem relação com a questão do Oriente Médio. Vamos seguir acompanhando. E aí, estamos de olho em várias questões. Em relação à Venezuela, uma visita importante essa semana, aliás, termina hoje, nesta sexta-feira. Ela começou na quarta-feira. O secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, chegou na Venezuela na quarta-feira. Para vocês terem uma ideia do simbolismo, né, dessa visita do secretário de Energia americano, é a figura de mais alto nível da política dos Estados Unidos a visitar a Venezuela em 30 anos. Em 30 anos. E ele foi visitar as instalações ligadas à indústria de petróleo lá na Venezuela e conversar diretamente com a presidente
Delcy Rodrigues. É uma situação importante, né? Nós estamos caminhando aí um passo de cada vez ali na questão da Venezuela. O plano do Trump precisa muito que as empresas americanas de petróleo comprem a ideia dele, né? Invistam efetivamente na reconstrução da infraestrutura de petróleo lá da Venezuela, e a partir daí temos talvez aí numa nova fase a questão das eleições, etc., que é outra questão ali na Venezuela importante, que nós não temos hoje, nem ninguém dos Estados Unidos já falou em datas e quando será, né, uma possível eleição, uma nova eleição. Por enquanto, os Estados Unidos lidando aí com essa estrutura frágil, muito frágil, é uma crise muito importante para seguirmos acompanhando, né? Delcy Rodrigues, o Diosdado Cabello, que eu fico sempre de olho no Diosdado Cabello. Ele é um líder importante ali do chavismo dentro da Venezuela. Tem também o Padrinho Lopes, que é o ministro da Defesa. A estrutura que estava antes com o presidente Nicolás Maduro praticamente ficou a mesma. A diferença foi só a saída do Nicolás Maduro. Mas é uma estrutura frágil, os Estados Unidos estão ali, digamos assim, um passo após o outro. E os ataques contra as embarcações, né, falando daquela região também, essa semana tivemos mais um ataque contra uma embarcação nos Estados Unidos. Já praticamente 40 embarcações foram destruídas desde setembro do ano passado, mais de 120 pessoas morreram, e principalmente no Pacífico, ou seja, não saíram da Venezuela, né, embarcações que saíram transportando drogas, principalmente da Colômbia, lá no Pacífico, né, o principal alvo dos Estados Unidos, desses ataques dos Estados Unidos contra as embarcações, ocorreram no Pacífico e não no Caribe. Venezuela, entorno estratégico brasileiro, vizinho ali de Roraima, lógico que é algo para estarmos de olho e seguirmos acompanhando. Ficamos de olho essa semana na reunião dos chefes de Estado-Maior Conjunto das Américas, dos países, né, Estado-Maior Conjunto, né, das Forças Armadas dos países das Américas, lá em Washington, na quarta-feira, com o general Dan Kane, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas. Não é uma reunião qualquer, ela não acontece frequentemente, mas não tivemos ainda nenhum documento, nenhuma formalização do que foi discutido na reunião de quarta-feira. Então vamos seguir de olho, vamos seguir acompanhando. As informações que temos é que as discussões geraram sobre aquela ideia, força, né, da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, de que a prioridade para os Estados Unidos agora é o continente americano, muito foco nos narcotraficantes, nos grupos de narcotraficantes, nos imigrantes ilegais e na presença de países exógenos no continente americano. E provavelmente o Dan Kane foi isso que ele pediu, a colaboração dos países do continente americano para esse esforço dos Estados Unidos, que os Estados Unidos apoiariam também. Os Estados Unidos muito preocupado, por exemplo, com a presença chinesa em alguns países, como é o caso do Peru. Sabemos daquele porto, daquele superporto de Xangai, lá no Peru, financiado e operado pela China. Isso aí preocupou muito os Estados Unidos, levou os Estados Unidos a financiarem uma reforma grande na base naval de Callao, lá no Peru, a base que fica próxima à base da Marinha, principal base da Marinha peruana, que fica próximo da capital Lima. E, aliás, esse ano, completando aí 200 anos de relações diplomáticas entre o Peru e os Estados Unidos. E lembrando a todos que as eleições presidenciais no Peru ocorrerão, primeiro turno, dia 12 de abril. Né? As primeiras reuniões, as primeiras eleições presidenciais deste ano aqui na América do Sul ocorrerão no Peru, 12 de abril. Com certeza uma eleição que os Estados Unidos estão muito de olho, especialmente, como eu falei, pela presença da China ali no porto de Xangai e pelo fato do Peru ser um país muito rico em termos de minerais críticos, e nós estamos vendo todo esse movimento aí dos Estados Unidos em relação a ter esse clube dos minerais, digamos assim, reunindo os países aí que possuem em seu território minerais críticos importantíssimos para os Estados Unidos. Vamos lá para a Ásia, Japão. Uma notícia muito importante que eu não tinha falado para vocês. A primeira-ministra do Japão fechou acordo com a TSMC, a super fábrica de chips lá de Taiwan, para que mais uma fábrica seja construída no Japão para a produção dos super chips de 3 nanômetros. Esses sim são os chips que fazem a diferença, inteligência artificial. Esses chips só são fabricados atualmente, só são fabricados em Taiwan,
e o Japão fechou um acordo, o Japão financiando aí cerca de 8 bilhões de dólares para essa fábrica da TSMC. A TSMC, no geral, vai investir cerca de 20 bilhões de dólares no Japão. Fábrica de chips normais, né, ou seja, para emprego em televisões, carros, etc. E agora essa notícia dessa semana, fresquinha, desse acordo para a construção de uma fábrica de super chips lá no Japão, que deve estar pronta, essa é a notícia que veio da mídia japonesa, até o final de 2027, ou seja, somente no final do ano que vem. E, logicamente, essa semana, vindo do Japão, a mais importante notícia, domingo, a grande vitória da primeira-ministra Takaichi, né? Ela venceu as eleições, conseguiu colocar aí 2/3 do parlamento da Câmara Baixa lá no Japão favorável a ela, e agora ela vai conseguir tentar mudar a Constituição do país. Esse evento é importantíssimo. A Constituição japonesa proíbe a existência de forças armadas. O que o Japão tem formalmente são forças de defesa, logicamente são forças armadas, mas o nome é forças de defesa, e por conta desse artigo 9º da Constituição japonesa, o Japão tem limitações, por exemplo, ter arma nuclear, por exemplo, ter formalmente porta-aviões e armas, digamos assim, submarino de propulsão nuclear, ou seja, armas que denotem uma capacidade ofensiva, né? O Japão tem muita limitação em relação a isso por conta da Constituição. Ora, agora com 2/3 do parlamento, a Sanai Takaichi vai conseguir tentar mudar a Constituição. Lógico, isso aí precisa ter um referendo nacional, mas eu diria que a possibilidade é muito grande. O Japão já tem um orçamento recorde de defesa atualmente em vigor, e esse orçamento deve aumentar para o próximo ano. Também em relação à Ásia, Índia, país importantíssimo, trago sempre para vocês a importância da Índia, fechou ontem, quinta-feira, um anúncio de um investimento histórico de 40 bilhões de dólares em defesa. Vou repetir, 40 bilhões de dólares de defesa, investimentos da Índia. Ano passado, em maio do ano passado, ocorreu aquele conflito Índia e Paquistão, 4 dias. Obviamente, nós não temos detalhes do que aconteceu naquele conflito, em termos de quem perdeu o que exatamente, em termos de aeronaves, etc. O presidente Trump, inclusive, essa semana falou que 10 aeronaves foram perdidas, mas ele não disse exatamente se foram 10 aeronaves da Índia, foram 10 aeronaves da Índia com o Paquistão. Mas, na época, vocês devem lembrar, o que ficou muito famoso é que os aviões do Paquistão, de origem chinesa, tiveram aí destaque no combate contra a aviação indiana, que é composta aí de aviões de diferentes fabricantes. E agora, nesse acordo que foi anunciado ontem de 40 bilhões de dólares, o destaque, aquisição de 114 caças Rafale franceses, sendo que a maioria desses aviões, cerca de 90 desses 114, 90 a 100, serão montados na Índia, né? Então esse valor aí, um número impressionante. Também desses 114, alguns desses 114 aviões serão aviões para operar dos porta-aviões da Índia. A Índia possui 2 porta-aviões. Além desses 114 Rafale, também eu destaco 8 aeronaves de patrulha marítima para a Marinha Indiana, os P-8 dos Estados Unidos, né, fabricado nos Estados Unidos. Então, nesses 40 bilhões eu destaco os 114 caças Rafale e os 8 aviões de patrulha marítima P-8 para a Marinha da Índia. Então, uma notícia importantíssima. Na semana que vem, o presidente Macron chega à Índia, no dia 17, vai ficar de 17 a 19, e vocês vão ver aí as cenas dele com o primeiro-ministro Narendra Modi assinando esse documento aí de compra dos aviões, etc. Para o Macron, obviamente, é importante fazer essa propaganda. Semana que vem também temos a visita de uma delegação enorme do Brasil, comandada pelo presidente da República e vários ministros, vários empresários. O Brasil tenta se aproximar da Índia, eu vejo com muita a importância do Brasil se aproximar. O presidente Bolsonaro foi à Índia, foi recebido pelo Narendra Modi, agora o presidente Lula está indo à Índia. O importante, vamos raciocinar com a questão de Estado-Estado, né? A Índia é um país importante no sistema internacional, é uma democracia, e eu vejo com muito bons olhos a nossa aproximação com os indianos. Em relação ao Reino Unido, vamos para a Europa agora. Reino Unido, primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, passando por um momento
talvez o pior momento, talvez a pior semana dele no governo do Reino Unido, em função daquela crise do Jeffrey Epstein, né, aquele milionário americano que se matou na prisão, todos os documentos que vocês viram aí foram revelados. O problema foi que o Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, tinha nomeado em fevereiro do ano passado o Peter Mandelson para ser o embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos. Ano passado, lá por setembro, mais ou menos, agosto, setembro, alguns documentos relacionados ao Epstein foram revelados. O Keir Starmer demitiu Mandelson da posição de embaixador nos Estados Unidos, mas na semana passada, novos documentos, ainda piores, né, revelando coisas realmente impressionantes, mostraram forte ligação do Peter Mandelson com o Epstein, e aí a situação ficou muito pior para o Keir Starmer, muita gente pedindo a cabeça do primeiro-ministro britânico, a ponto do seu chefe de gabinete renunciar no domingo, né? O momento, as últimas pesquisas, 69% dos britânicos veem desfavoravelmente o governo do primeiro-ministro Keir Starmer. Então vamos seguir acompanhando. O Reino Unido, logicamente, um país importantíssimo. Qualquer novidade trarei para vocês. Groenlândia, novidade da semana, exercício Arctic Sentry, exercício da OTAN anunciado também na quarta-feira. É uma grande operação, um exercício que vai se transformar numa operação permanente de navios da OTAN ali na região, para dar uma resposta ali ao presidente Trump, sabendo que nos bastidores os Estados Unidos estão sim negociando com a Dinamarca, né? O que já sabemos é a ampliação, um investimento aí de cerca de 25 milhões de dólares na base americana lá de Pituff, que os Estados Unidos possuem uma base lá na Groenlândia, mas os Estados Unidos já possuíram mais bases na Groenlândia, e eu já tinha comentado isso com vocês anteriormente, que via como é importante para os Estados Unidos, devagarzinho, né? Eu acho que a maneira como o Trump abordou essa questão foi uma maneira que deixou aí os dinamarqueses, os groenlandeses aí bastante insatisfeitos. Acho que os Estados Unidos pode fazer uma outra abordagem, aumentando os investimentos em termos de oportunidades, de repente, investimentos em projetos de mineração lá na Groenlândia e também na ampliação da presença militar dos Estados Unidos na Groenlândia, sem anexar, sem comprar a Groenlândia, pelo menos nesse primeiro momento. Vamos seguir acompanhando. A Groenlândia fica numa posição estratégica. Do ponto de vista estratégico, é coerente os Estados Unidos quererem a Groenlândia, mas eu acho que a abordagem precisa ser diferente. Também estamos de olho, Conferência de Segurança de Munique começa hoje lá na Alemanha, é um evento que eu considero importantíssimo, 50 chefes de Estado, o tema da conferência desse ano é desconstrução da ordem internacional, logicamente que o anfitrião, chanceler Merz, lá da Alemanha, estará presente, o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico tinha confirmado presença, a primeira-ministra Meloni da Itália, o presidente Zelensky da Ucrânia, que obviamente não vai perder essa oportunidade, e me chamou a atenção que dessa vez quem vai pelos Estados Unidos será o secretário de Estado Marco Rubio. Ano passado, quem foi o vice-presidente J.D. Vance, fez aquele discurso que mexeu com todo mundo. Este ano, o Marco Rubio será e deve falar no sábado. Amanhã, sábado, o Marco Rubio deve falar lá em Munique. Vamos estar de olho. Qualquer novidade estarei para vocês. O Brasil representado pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Brasileiras e pelo secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Itamaraty. Os ministros, nem o ministro da Defesa brasileiro, nem o ministro de Relações Exteriores do Brasil estarão presentes, o que eu acho que poderia ter sido reavaliado pelo nosso governo, porque é um evento muito importante, muitos chefes de Estado estarão presentes, muitos líderes globais, de empresas, etc., porque é realmente uma oportunidade aí, muitos assuntos são discutidos, o evento começa hoje, prossegue amanhã sábado, termina no domingo. E fechando, estamos de olho. Me chamou muita atenção essa semana a notícia de que a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos tinha vetado aquele projeto de sanção do Trump contra o Canadá. Canadá, falei já várias vezes com vocês, eu sempre fui contra da postura do presidente Trump em relação ao Canadá, chamando de 51º estado, ou seja, diminuindo a importância do Canadá para a história, para as relações canadenses com os Estados Unidos, relações muito próximas. O Canadá participando de vários conflitos aí na história dos Estados Unidos, do século XX para cá.
O Canadá acesso a informações de inteligência, né, forma o Five Eyes, assim, uma organização de inteligência que envolve Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. O Canadá, importantíssimo, é o principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, embora seja o maior produtor de petróleo do mundo, ele ainda precisa importar petróleo e compra muito petróleo do Canadá. O Canadá tem a sua economia muito vinculada aos Estados Unidos. Nós vimos aí nas últimas semanas o primeiro-ministro Mark Carney lá do Canadá, a ida dele na China, o discurso dele lá em Davos, etc. E essa notícia, e essa semana a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, inclusive com votos de deputados republicanos, vejam bem, né, os republicanos têm maioria na Câmara e no Senado nos Estados Unidos, mas alguns deputados republicanos votaram junto com os democratas para vetar esse projeto de sanção do Trump contra o Canadá. O Trump, logicamente, ficou furioso e isso agora está no Senado dos Estados Unidos. Estamos de olho, vamos seguir acompanhando. E para fechar, como sempre faço, Conexão GE, uma boa notícia, trouxe da nossa Petrobras, um orgulho para o Brasil, produção recorde anunciada essa semana, produção recorde média de 2025, 3 milhões de barris por dia de petróleo produzidos pela nossa grande Petrobras, um crescimento de 11% em relação a 2024, muito importante. Agora estamos aí com esse grande desafio em relação à margem equatorial, lá no litoral aí de Amapá, Pará, Maranhão. Então, muito importante essa notícia, gostei, achei muito relevante, quis trazer para vocês esse anúncio dessa semana. E lembrando que em 2025 continuamos, em termos de exportação, a China continua sendo o principal destino do petróleo exportado pelo Brasil. Então, China, né, mais uma vez, nós já temos aí a China como nosso maior parceiro comercial e também é o maior comprador de petróleo do Brasil. Com isso, fecho mais um Conexão GEL, Conexão GEL 373. Se vocês gostaram, deixe um comentário, deixem o seu like, sua avaliação, mas principalmente compartilhem com seus amigos, tragam mais pessoas para acompanhar o Conexão GEL, não apenas no YouTube, Spotify, mas também no Instagram, aumentando a quantidade de brasileiros, de amigos de vocês que pensam a geopolítica internacional, porque o mundo está cada vez mais complexo. Um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos.